vencer o Flamengo com gol do Racing, com gol do Maicon, eu, Beatriz Mainetti de Andrade, me comprometo a comprar a camisa nova do Corinthians com o número e o nome do Maicon. Meu Deus. Eu tenho tanta certeza que isso não vai acontecer. Eu já fiz isso. Que eu não vou sofrer. Bia, cuidado. Eu não vou sofrer. Rapaziada, nem a torcida do Corinthians está acreditando na vitória contra o Flamengo, né? Estão morrendo de medo aí. Separei aqui alguns cortes dos corintianos reagindo e analisando a partida contra o Flamengo. A maioria cagando de medo. Tanto é que o Dorival, nem anunciado foi, o próprio Dorival já está com medo de enfrentar o Flamengo, né? Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like. Separei aqui alguns cortes bem bacanas com as informações também do Flamengo. Vambora pro vídeo. Poggioli, assistente de câmera. Tá? Enquanto isso, era eu que tava colocando os comentários na tela. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma semana. Uma semana tensa, uma semana complicada, mas cá estamos nós de novo. Sobrevivemos e domingo tem jogo do Corinthians. Eu estarei aqui, inclusive, venho para fazer com vocês o Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, que já teve 62 mil ingressos vendidos, hein? E fiquem tranquilos, tá? O Corinthians não perde domingo, por quê, Bia? Por que não perde domingo? Matheus Poggioli estará comentando o jogo. Promete. Prometo. Ah, e tem mais uma coisa que eu queria falar do jogo. Pode falar. 1-0. Gol dele, né? Ranieri. Maicon. Era exatamente sobre isso que eu queria falar. Orlando Ribeiro. O Maicon foi a sua pior escolha no jogo ontem. Eita. O Racing não tinha tido uma chance de gol até o Maicon entrar em campo, quando ele se perde completamente nas jogadas, abre todos os espaços possíveis pro time do Racing, e no momento em que o Hugo tem que fazer aquelas duas defesas milagrosas e depois o Mateuzinho tira a bola em cima da linha, o erro original é do Maicon, que deixa chutar, o cara passa por ele sem sofrer, além dele deixar chutar, no momento do rebote ele nem entra na área, ele só fica olhando o lance acontecer. Dito isso, fiz essa promessa pro Poggioli hoje, internamente farei agora. Se o Corinthians vencer o Flamengo com gol do Maicon, eu, Beatriz Mainetti de Andrade, me comprometo a comprar a camisa nova do Corinthians com o número e o nome do Maicon. Meu Deus. Eu tenho tanta certeza que isso não vai acontecer. Eu já fiz isso. Que eu não vou sofrer. Bia, cuidado. Eu não vou sofrer. É um Maicon. Não vou sofrer. Espero estar errada, tá? Ano passado o Corinthians quase venceu o Fluminense no Maraca com gol do Charles, né? Que ninguém acreditava. Mas naquele momento o Charles não tava mal, não. Não mesmo. Naquele momento o Charles não tava mal. O Maicon pelo menos tem uma história no Corinthians. Vai ter uma explicação. Tipo, não vai ser, por exemplo, você colocar, sei lá, Matias eu realmente Rojas. Sou muito crítica a ele há muito tempo. Desde 22 eu sou muito crítica a ele. Tinha. Não, o André tinha do Luan também. Mas enfim, ele gente. Escolhia muito bem os nomes, né? Fica aqui a promessa, tá? E acho de verdade que a gente precisa começar muito a repensar a presença do Maicon no Corinthians. Desde 2022 eu falo isso. Acho que já chega, a gente já tentou, a gente já fez tudo que tinha que fazer. Agora é o momento de parar. É o momento de deixar o Maicon seguir a carreira dele e é o momento de nós seguirmos a nossa também. Certo, Greg? Posso? Gente, muito obrigada pela atenção de todos vocês. Eu volto daqui a pouquinho mesmo. Exato. O Dorival, ele vai vir, eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. Só que o Corinthians não tem reposição, cara. O banco do Corinthians, o banco de reservas do Corinthians é assustador. De Paula, não é só o do Corinthians que é assustador. Do Santos 90% também, né? dos times, o banco de reservas é assustador. Por isso tem que se apegar, é o do 1 ao 11. É o que nós temos. Não tem jeito. São é o que poucos nós que temos. tem banco. O Corinthians... Fora Flamengo, Palmeiras e São Paulo, não tem. O time titular do Corinthians, se tiver todo mundo à disposição, não foge de Hugo Souza, Mateuzinho, e aí tem uma dúvida na zaga central. Era o Félix Torres, mas pode ser o André Ramalho. Aí você coloca uma baita numa interrogação. Aí o Gustavo Henrique e o Andileri. Tá? O meio de campo, com todo mundo à disposição. Ranieri, Martinez, Carrilho e Garro. Na frente, Yuri Alberto e Memphis. Um 11 competitivo, eu diria. Sim. Só que aí, quando você vai pro banco, você tem o Romero que é útil, tal, etc e tal. Mas esse aí, reserva do Mateuzinho. Léo Maná. Reserva do Hugo Souza. Reserva do Souza, Donelli. Reservas do Andileri, Hugo, Bidu. Sabe? Reserva do Gustavo Henrique, Kaká.
Sabe, o Carrilho. É difícil, o Carrilho é titular. Nível de jogadores... Não, reserva. Quem é o reserva? Time de Série B. Exato. Talvez... De Série B. Aí o Breno Bidon, que entra, mas é franzino ainda, tá começando. Aí no ataque, o reserva do Yuri é o Héctor Hernandes. Ele é pistoleiro. É pistoleiro. Entendeu? Mas você falando reserva do Corinthians, é um cara de titular do Santos, não tá, Odepó? Pois Tem é. meio que um... Ô, Marcão, não tira o Santos da boca, Então, velho. É assim, impressionante. a gente precisa... O É um Corinthians amor. não vai ser o técnico que vai mudar o status do Corinthians. Não vai ser o treinador. Vai ser contratação. Vai ter que ir pro mercado, não sei o que vai fazer. Mesmo da com a onde dívida vai tirar dinheiro. O Dorival Não. é só uma sintonia fina. Não dá. Olha, aquela história. A gente já viveu muito isso, quem é mais velho. Não. O técnico bom faz o time jogar. Ah, meu amigo, isso acabou faz tempo. Se você não tiver o mínimo de competência dos caras dentro do campo, qualidade, não joga. É porque Mas tá tudo às vezes, nivelado, né? Paula, adianta. Tá mas tudo às nivelado, vezes, né? Você pode ter um time bem mediano, mas se o técnico for um cara que tiver com um envolvimento bacana com o elenco e não errar, você pode melhorar um pouquinho. Mas não seu vai time. bater campeão. Não vai. Não vai bater campeão. Ou não ser aqueles exemplos Sim. como o do São Paulo, que foi campeão da Sim. Copa do Brasil. Sim. Né? Que não é algo previsível, é algo que acontece. É uma Copa, você tá jogando uma Copa, é aquela coisa. O Corinthians briga por Copa esse ano também. Briga. O Campeonato Brasileiro não dá pra você chegar. Sei, Marcão, vamos ver. O nível do Campeonato Brasileiro. Você tá de brincadeira, hein? Você acha que o Corinthians Não, vamos esperar. Você acabou de falar que o elenco Eu acho que o torcedor elenco do Corinthians eu acho deficiente pra caramba. Então, Mas, cara, vamos esperar. Vamos acabar, vamos esperar. Sensato, Corinthians e De Paula não Vamos combinam. Vamos esperar. Um torneio Eu acho que o Corinthians não vai ser campeão brasileiro. Claro que não vai ser. quer falar Na minha em- cápsula do tempo eu não coloquei Quer falar em Corinthians sensatez, campeão. tem que falar com o Entendeu? Domênico. Não Domênico, coloquei sim. campeão. Mas assim, eu acho que dá pra fazer um campeonato honesto. Diferente dos últimos anos. Que o Corinthians briga pra não cair. Honesto, Corinthians sabe? também não Aquela coisa. Não, do quinto Ah. ao 10º tá bem colocado. Eu acho assim, o 10º ainda tá ruim, eu acho. deixa Mas eu assim, um aproveitar, vamos falar mais sexto, um notícia. quinto, eu tô Fala, feliz. fala. Posso falar mais notícia E aqui? campeão Uma da notícia- Copa do Brasil. Mais uma notícia importante é o seguinte: saiu o resultado do julgamento da final, né? Domingo, velho. o bagulho tá armado, cara. Porque assim, a Globo vai começar a transmissão 3h10. O jogo é às 4. Eles nunca fazem isso. Começa lá faltando 15 60 minutos. anos da Globo, aí vai né? comer 60 anos, aí vai ter show do Belo. A festa tá Nossa, armada. que bacana, hein? A festa tá armada. E aí vai ter, provavelmente vai ser o Luiz Roberto, vai ser o Júnior Capacete, vai ser o Roger Flores. flamenguista. Só lá, A minha turma, turma, a né? turma. Só o E o flamenguista. Corinthians lá, E aí tá, o palco tá armado pro Flamengo, Arrascaeta, eu não sei. Eric Faria na reportagem. É aí que nós vamos, eu sonhei, é aí que nós vamos estragar a festa dos caras. Nós vamos estragar a festa dos caras. Gol do Romero. 1x0 pra nós Não lá. tem estragado muito. 1x0 pra nós. Mas né? chegou a hora, Sombra. Chegou a hora. Chegou a hora. 1x0 pra nós lá. É o freguês dos Bonito, caras, velho. gostoso. Vocês são freguês Pra dele. que mano é freguês? Aí, mas não tem momento O Mano entrou no Nós vamos programa. estragar a festa. O Mano entrou no programa, é isso? Todo mundo quieto aí, ouvindo o cara falar, mano. Mas é Arrascaeta, não vai andar. O Martins vai encostar na Arrascaeta, É brincadeira mano. Não isso vai aí. deixar ele jogar. Olha. Enfim. Não, só mais uma Matias. notícia Pois não, importante Matias. do Corinthians. Uma notícia muito Pois não. importante. Pô, falou 40 minutos do Santos? É que o Santos tá acabando, tem que aproveitar. O agora, Conselho pô. Fiscal. Aí, ó. Então, Motinha, domingo, Corinthians e Flamengo. Vamos pra cima deles, dos mulambo. Pra cima dos mulambo. Aliás, é uma guerra de mulambos, né? Pra ganhar lá. Vamos ganhar lá, Marcão. Esse aí é o clássico das penas. Marcão, né, nós vamos Paulo? ganhar lá, Clássico das Marcão. penas. Você Vai na perdeu as minha. pernas pros caras. Eu quero, Marcão, eu vou te mandar uma mensagem. Quando tiver 1x0, eu vou falar, Marcão, falei pra você. ó. E eu quero ver os Corinthians perder. Você vai estar em outro lugar, né? Eu quero ver você falando aqui dos derrotas, que nem no ano que vocês entregaram pra ele. Operação, tá então a repercussão da imprensa paulista. O Flamengo enfrenta o Corinthians neste domingo e terá transmissão especial, né? Vamos dar uma olhada aqui porque a TV Globo preparou essa transmissão para celebrar seu aniversário de 60 anos durante o clássico Flamengo e Corinthians, que ocorrerá neste domingo às 16 horas no Maracanã, duelo válido aí pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, cheio de atrações nessa transmissão, né? Antes de rolar a bola, a programação começa com o show do Belo. Em seguida, Thiago Medeiros comandará o Bora Pro Jogo,
diretamente do estádio, acompanhado pelos comentaristas Júnior, Caio Ribeiro, Paulo Nunes e Ricardinho. Além disso, conteúdos especiais sobre a história da Globo, né, com o futebol serão apresentados aí, valorizando este momento, tá? Ingresso esgotado para essa partida, um jogo de torcida, de duas torcidas grandes aí no Brasil, então estádio cheio, Maracanã lotado. Bom, a declaração de Galvão Bueno, direcionada a Gerson, vamos dar uma olhada aqui. Dentre todos os problemas da seleção brasileira, um dos que mais tem incomodado Galvão Bueno são as equipes que os jogadores atuam, né? O narrador exigiu mais peso no meio-campo, como o Gerson, né? Aí ele falou o seguinte: sabe o que me incomoda na seleção brasileira atualmente? Tirando o Gerson, que joga em um grande clube internacionalmente como o Flamengo, todos os outros jogadores de meio-campo da seleção brasileira jogam em time pequeno ou médio. E isso nunca aconteceu no futebol brasileiro. Nunca aconteceu. Por exemplo, eu admiro o Bruno Guimarães, mas joga em time pequeno, médio. Isso nunca aconteceu. Falta gente de mais peso naquele meio-campo. Eu acho que o Galvão Bueno fala muita bobeira, mas aí ele é real. É real, tá? É real esse comentário dele aí, na minha opinião. Bruno Henrique atinge feito histórico aí, mais um, né? Com a camisa do Flamengo neste domingo, marca uma simbólica e expressiva com a camisa do Flamengo, 300 partidas, o atacante que está no clube há 7 temporadas, tá? Então é um número de jogos bem grande aí com a camisa do Flamengo. Ele completou aí 101 gols com a camisa do Flamengo, 52 assistências em 299 partidas até agora, né? 15 títulos, um número absurdo, né? Um número absurdo para o atacante do Flamengo, o Bruno Henrique. Temos aqui mais algumas situações para passar. O Carlos Cereto tá indignado. O Carlos Cereto é meio que setorista aí do Corinthians, né? Ele tá meio que indignado porque o Dorival Júnior não foi anunciado ainda pelo Corinthians até o momento. Não foi anunciado pelo Corinthians e, além disso, não deve ficar no banco contra o Flamengo do Maracanã. Ele tá achando que o Dorival tá correndo, né? Tá achando que o Dorival tá correndo dele. Por isso que nem foi anunciado para, foi anunciado, então tem que estar no banco. Então não. Bom, o Corinthians se prepara para esse desafio contra o Flamengo. E temos aqui o Yuri Alberto, que tem sido um destaque aí da equipe corintiana, ao lado de Memphis Depay. Então o Flamengo tem que ficar de olho aí nesses jogadores, tá? O Wesley do Flamengo toma decisão de carreira. O lateral tomou decisão importante, optou por jogar no Manchester City, conforme divulgou o portal O Dia. Apesar do interesse de gigantes europeus como Real Madrid, Barcelona e Manchester United, o lateral do Flamengo escolheu o projeto esportivo do clube, comandado por Pep Guardiola, que pretende continuar no cargo durante a próxima temporada, que é meio a meio, né? No caso, começa no meio da temporada aqui do Brasil, vai até o meio do ano que vem, de junho a junho de 2026, 2025 a 2026. Segundo a informação, é esse o destino aí do Wesley, lateral direito do Flamengo, vai ser pro Manchester City. Vamos aguardar qualquer informação, a gente já traz aqui. Um novo momento da carreira de Felipe Luiz, reencontra aí o Corinthians e busca repetir feito pelo Flamengo, ele que goleou várias vezes aí o Corinthians lá fora, né, e aqui no Maracanã, como jogador, agora está aí do outro lado, né, está do outro lado no sentido de treinador, né, para poder... Já jogou contra o Corinthians, obviamente, mas foram placares mais curtos, né, como técnico ainda não goleou o Corinthians. Então é uma marca aí pro Felipe Luiz. Coloca aí a sua opinião nos comentários sobre essa partida. A provável escalação a gente traz amanhã. Tamo junto e até o próximo vídeo.